Fala galera do terceiro ano, Colégio Estadual Ciro Mota, vamos lá, mais uma aula de matemática, hoje 24 de maio de 2021. Então galera, nosso assunto da última aula foi estatística, né? Fizemos a correção, encerramento aí das atividades e probabilidades e ingressamos na área de estatística, né? Que é uma das áreas muito importantes, né? Que cai no Enem bastante, viu? Então nós vimos lá os conceitos preliminares, né? Que é população, amostra, planejamento de uma pesquisa, a variável, né, da pesquisa, a distribuição de frequências, né, a tabela e gráfico, o rol, né, alguns tipos de gráficos, né, gráfico de linha, de coluna, de barra, o gráfico de setores. E uma das atividades, ou melhor, a atividade passada para vocês fazerem em casa nesta semana, ou melhor, na semana passada, né, foi a elaboração de uma pesquisa, certo? Já que nós estamos em momento remoto, né? Estamos sem contato físico, você poderia usar até as próprias redes sociais que você usa normalmente para fazer a realização dessa pesquisa. Então, tenho aqui aberto uma das pesquisas realizadas. A pergunta que a aluna fez, né, que é o que você está fazendo para manter a saúde mental durante a pandemia. Então, as opções, nas variáveis que ela colocou, né? Ó, está fazendo exercícios em casa, né? Exercício físico, cozinha, desenhar ou costurar, né? Cozinhar, desenhar ou costurar, ver filmes e séries, né? Ouvir música e brincar com os animais de estimação, descansar e se alimentar bem. Então, as variáveis são essas, né? As variáveis descritivas, né? Não são qualitativas, são quantitativas, aliás, né? Elas são qualitativas, né? Elas indicam situação, né? Não número. Então vamos lá ver as respostas aqui que a aluna obteve. Pronto, já adiante, né, as respostas, né, o nome das pessoas que ela perguntou, né, então ela fez o levantamento, a organização dos dados, ó, distribuiu em tabela, está fazendo exercícios físicos em casa, então ó, 4 pessoas responderam, né, 40%, porque ela perguntou para 10 pessoas, né, cozinhar, desenhar ou costurar, 2 pessoas, 20%. Ver filmes e séries, uma pessoa, né, 10%. Ouvir música e tal, e brincar com os animais, nenhuma, né? Descansar e se alimentar bem, 30%. Né? Então, temos aqui a tabela e os cálculos, né, que a aluna fez para obter, né, os valores aqui da frequência relativa, né? Então, nós temos aqui na primeira coluna a frequência absoluta, na segunda coluna a frequência relativa. Aqui também outro trabalho, né, realizado por um aluno. Viajar, né, sobre a viagem, né? Então ele fez aqui a pesquisa, né, sobre viajar de avião ou de ônibus, né? Segundo dado da enquete, né, no Instagram, então o aluno fez no Instagram, certo? A pesquisa dele, ó, sobre uma questão que é muito a preferência pelo transporte. Então, se a pessoa prefere usar o transporte aéreo, né, ou terrestre, né, o avião ou o ônibus. Então, 30% das pessoas preferem viajar de ônibus e 70% preferem viajar de avião. Então, tá aqui um dos dados. Deixa eu ver aqui. É o amigo Daniel, né? Então, aqui nós temos aqui outra. 30% das pessoas que desejam viajar de ônibus, né? 15% relataram que têm medo de altura. E outros 15% relatam que adoram observar a paisagem, né? Muito bem, tá aqui, ó. Então, dentro da pesquisa lá, né, daquela anterior, ele colocou já outra aqui, ó. 15% preferem viajar de noite e 85% preferem viajar de dia. Muito bem, uma pesquisa dentro da pesquisa, né? Prefere viajar de avião, prefere viajar de ônibus, de dia ou de noite, né? Então, tá aí, ó. Vamos ver aqui um outro exemplo. Pesquisa importante aqui, né, ó, também. O nosso aluno aqui colocou, né, sobre... Ele usou a enquete no Twitter, né? Muito bem, parabéns, né? Também, parabéns aos anteriores também. Isso que eu irei mostrar nessa aula. Então, 86% preferiram livros, né? Aliás, filmes, né? E 14% preferem livros. Então, é a realidade do nosso Brasil, né? A maioria não gosta de ler livros, né? Temos uma sociedade que não é leitora.
Então, outra atividade realizada, né, por enquete também, não. Como você está mentalmente nessa pandemia, né? Bem, 40%, não muito bem, 60%. Você está adotando medidas para a prevenção do coronavírus? Sim, 14%, não, aliás, 74%, não, 26%. 26% não está tomando as precauções, meu Deus do céu. Galera, se conscientizem quanto a isso e procurem conscientizar as outras pessoas também, né? Você mantém o distanciamento social para prevenir o Covid-19? 56% sim, nem sempre 44%. Então, olha o risco aí, né? Vocês usam máscara ao sair de casa? Então, 79% sim, 21% não. Então, aí a prova, né, que ela fez, a Sabrina, né, fez aí no Instagram dela, né? Você está mentalmente, né, então, aqui, né, 40%, 60%. Muito bem, então aqui foi o trabalho, né, realizado por alguns, né? Nós temos aqui o Davidson também que respondeu dele, né? Fez uma pesquisa aqui sobre o índice, né, de contaminação e mortes, né, por região, né? 18, 19, 20, 21. Certo? Fez aqui o gráfico de setores, né? Muito bem. Então, parabéns a todos, né, que desenvolveram aí a pesquisa. E vamos continuar na nossa aula de hoje, ainda em estatística. Agora vendo a distribuição de frequência em classes não unitárias, né? Agora vamos ver dados agrupados. Porque assim, pessoal, tem pesquisas que são simples que a gente consegue fazer tudo numa tabelinha comum, né? Agora, quando os dados são muitos ou podem ser distribuídos em classes, em grupos, é mais viável fazer isso. Então, nós temos aqui, ó, página 44, distribuição de frequências em classes não unitárias, dados agrupados. Então, vamos aprender a agrupar dados. Então, nós temos aqui, ó, na página, para a representação tabular ou gráfica de variáveis quantitativas, ou seja, quantidades, né, podemos agrupar os dados da amostra em classes definidas por intervalos reais, conforme descrito a seguir. Então, nós temos aí uma tabelinha, fazer uma tabela, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, para avaliar o tamanho de seus peixes, um piscicultor retirou dos açudes uma amostra de 20 carpas e mediu o comprimento delas em centímetro, obtendo os seguintes resultados. Então, esses dados aqui, ó, né, foram os dados dos comprimentos das carpas, né, daquele criatório. Então, uma coisa importante a se fazer, galera, é colocar os dados em ordem crescente, né, o ROL, para definir qual é o menor valor, qual é o maior valor. Então, nesse caso aqui, ó, o menor valor é 48, né, 48 centímetros, e o maior é 60. Certo? Então, nós temos aí uma diferença, né, de 48 para 60 de 12. Essa diferença, galera, entre o 60 e o 12, ela é exatamente chamada de amplitude, certo? Da amostra. Então, é a amplitude da pesquisa que você fez. Ó. Se o menor valor é 48, o maior valor é 60, então a diferença entre 60 e 48 é 12. Então, quer dizer que nós temos uma amplitude de 12 centímetros. Ou seja, tem peixe, né, que diferencia um do outro, né, do menor para o maior, em 12 centímetros. Então é o seguinte, nós devemos, depois de fazer a coleta dos dados aqui, de ver qual é a amplitude, né, que é 12, escolher um intervalo fechado de comprimento maior ou igual à amplitude da amostra, que contenha a amostra, isto é, todos os elementos dela devem pertencer ao intervalo escolhido, por exemplo. Escolhemos o intervalo fechado, né, 48 para 60, que tem comprimento igual a 12 e contém a amostra. Então, nós vamos dividir em classes, certo? Dividir em classes. Por exemplo, eu posso pegar de 3 em 3, de 4 em 4 centímetros de diferença. Por exemplo, se eu tenho 48 menor, né, eu posso colocar de 48 a 50, de 50 a 52, de 52 a 54, 54 a 56, entende? Então, eu vou fazer esses agrupamentos, essas divisões, para ficar uma tabelinha mais organizada, ok? Senão, em alguns casos, fica uma tabela muito extensa. Fica muito extensa a tabela. De repente, se forem 20 números diferentes, né, vai ter 20 colunas, ou melhor, 20 linhas a tabela. Então, você fazendo essa divisão, certo? Fica mais fácil. Então, ali pode ser intervalo de 3 em 3, certo? 3 em 3, já que são 12, né, ó, a diferença lá que nós encontramos é 12, ó, então eu posso escolher 4
intervalos, 4 linhas, digamos assim. Então eu pego esse 12, que é essa amplitude, e divido por 4. Quero fazer 4 linhas, né? Quero fazer 4 intervalos. Então esses 4 intervalos vai ser distanciado de 3 em 3. Por exemplo, de 48 a 51, de 51 a 54, de 54 a 57, de 57 a 60. Certo? Eu posso também escolher os valores, né? Eu posso fazer, dividir em 3 linhas de 4 em 4, entende? Então depende daquilo que você quer. Para ficar mais entendido, né, mais não tão espaçado, fazendo de 3 em 3 ficaria assim, ó. De 48 para 51, ó, observe que o 48 aqui, ó, está fechado. E o 51 está aberto. Poderia ser representado dessa forma também, ó, 48, 51. Então o que mais vemos nas provas é isso, ó. O 48 conta e o 51 não conta. Então, na realidade, vai ser de 48 a 50. Certo? Então, na próxima linha, o 51 entraria na conta, né, ó, até o 53. Ó. Mas a gente coloca o 54. Ou seja, de 51 antes de 54. Né? 54 antes de 57. Então, fazendo aí a verificação de quantos tem nesses intervalos aqui, ó, nós teremos aqui, ó, de 48 a 50. 1, 2, 3, 4, 5. De 51 a 53. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir daqui, nós vamos fazer o quê? Fazer a organização da tabela. Então, vou criar as colunas. Né? A primeira coluna vai ser a classe, ó, os intervalos, né? 48 a 50, né? 51 a 54, 54 a 57, 57 a 60. Então, aqui está fechado, ó, 57 a 60. Então, aqui eu vou colocar os valores, né, que eu encontrei. Ó. Então, tem 5 peixes, 5 carpas que estão, né, entre esses comprimentos. Tem 6 carpas, ó, que estão entre, né, os 51 a 53. Então, para calcular a porcentagem, né, você vai pegar e dividir pelo total, são 20. Ó. Então, 5 dividido por 20, 25%. 6 dividido por 20, 30%. 4 dividido por 20, 20%. 5 por 20, 25%. Pronto. Tem que fechar os 60%. Aliás, os 100%. Então, existem umas observações aqui, né, ó. No item 2 dos procedimentos, em vez do intervalo ser 48 aberto, aliás, fechado, e 60 fechado, poderíamos ter escolhido outro intervalo que contém a amostra, por exemplo, 47,5 a 60,5, né? Ou 47 a 61. E poderia deixar aberto também o 61, né? Porque só vai até 60. Poderia ter sido escolhido outros intervalos, certo? Para representar as classes. Por exemplo, poderíamos ter dividido o intervalo 48 a 60, né, o fechado, em 5 intervalos de classe, não 4. Então, podemos fazer, né, 4 ao invés de 5. Então, nós temos algumas observações, certo? Eu quero ainda tratar esse exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o quadro. Vamos lá, abrir o quadro aqui. Vamos dar um outro exemplo para vocês também. Vamos supor o seguinte, galera, que eu já vou colocar o rol aqui, certo? Vou colocar 20 notas de alunos. Vamos supor, um aluno tirou 0, outro tirou 0, outro tirou 1, outro tirou 2. Vou colocar ponto vírgula, né? Outro que tirou 3, outro que tirou 5, outro tirou 10. Opa, tirou 10. Outro tirou 10. Outro tirou 9. Outro tirou 9. Outro tirou 8, outro tirou 8 e outro 8. Já tem quantos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta só mais 7. Então, vamos colocar um 7. 7, faltando só 5, né? Vamos colocar aqui um 6. Faltando 4. Colocar um 5. Colocar um 10 de novo. Um 10 de novo. Fechou? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10... 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto. Então, tem essas notas aqui, certo? Então é o seguinte. Eu poderia fazer, já que ela vai de 0 a 10, né? É uma variação aí, uma amplitude de 10, certo? São 10. Eu posso pegar essa amplitude e decidir quantas linhas eu quero fazer. Eu quero fazer 5 linhas. Então, 10 dividido por 5 vai 2. Então, eu faço
intervalos de 2 em 2, de 0 a 2, de 2 a 4, tá captando? Ah, mas eu quero fazer 4 linhas, né? Então, eu vou pegar esse 10, né, e dividir por 4, né? Vai ficar 2,5. Então, vai de 0 até 2,5, né? De 2,5 a 5, né? Por aí vai, entende? Contanto que contemple todos os valores. Eu posso fazer também, né, de 3 em 3, né, de 4 em 4. Mas vamos lá, se eu fizer de 2 em 2, vamos analisar. Primeiro vamos colocar isso aqui em ordem, certo? Eu vou pegar aqui um caderno aqui do lado para colocar em ordem, enquanto você vai colocar em ordem também. Vamos fazer essa tarefa juntos, certo? Então, esse colocado em ordem chama-se roll. Então, aqui eu tenho um 0, então 0, um 0, então 0, 0. Tem um 1, somente um 1, não é isso? Tem um 2, não, tem um 3, tem um 4, não tem um 4, tem um 5, tem um 5, tem outro 5, certo? Então você vai colocando em ordem, né? Tem 6, tem aqui um 6, ó. Tem outro 6? Não, né? Tem um 7, ó, 2 7s. Então 7, 7. Tem um 8, 2 8, 3 8. Então são 3 8. Tem um 2, 2 9s. E o restante 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6, 10. Pronto, fiz isso aqui, que é o chamado roll. Então eu posso dividir esse roll, né, separar ele em classes, certo? Ele vai ficar de classe 2 em 2, por exemplo. Então eu vou colocar aqui notas, né, o nome notas, para fazer a tabelinha, ó. Notas. Aí eu vou colocar intervalo, ó, de 0 a 2, ó. De 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, né? De 8 a 9 e de 9, fechou, 10, certo? Então, contou com 10 também, beleza? Então é o seguinte, aqui você vai colocar o número de alunos, né? O número de alunos. Quantos tiraram de 0 antes do 2? Então, se você observar aí no roll que você fez, ó, são 3, o 0, o 0 e o 1. Então, são 3 aqui. Tiraram de 2 a 3, né? Então, de 2 a 3, são 2. De 4 a 5. Então, nós temos 2 5, né? Então, são 2. De 6 até 8, aliás, a 7, né? Nós temos 1, 2, 3. Então, 3 também. De 8... Opa, eu errei aqui, galera. É de 8 a 10. Deixa eu voltar aqui. Voltando. 10. Beleza? E aqui eu vou colocar de 10 a 12, né? Para ficar assim. Agora vamos fazer corretinho, certo? Número de alunos. Pronto, vamos lá. Voltando, né? De 0 a 1, né, são 3 alunos, tiraram essa nota. De 2 a 3 são 2 alunos. De 4 a 5 são 2 alunos. De 6 a 7 são 3 alunos. De 8 a 9, né, são 5 alunos. E de 10 a 12 são 6 alunos. Certo? Então aqui vai ter que fechar, né, o valor exato, né? Então aqui somando, né, aqui eu tenho 5, né? Aqui eu tenho 5. Na realidade foram 21 notas, né, que a gente teve lá, certo? Então seria, o agrupamento seria isso aqui, certo? Você vai dividir, ó, em grupos, beleza? Então não vai dar pra gente colocar o total aqui de alunos, né? Mas só foram 21 notas, né? Certo? Para você entender como é que é feito esse agrupamento aí. Voltando lá para o conteúdo, nós podemos fazer um tipo de exposição desses dados, obviamente, além da tabelinha aqui, né? Nós podemos também fazer através do histograma. O que é o histograma? É um tipo de gráfico, né? Exposição de dados, desse formato aqui, onde você vai colocar os intervalos aqui. Ó.
Você vai colocar os intervalos, 48, 51, 51, 54, 57, 60. E aqui na vertical você vai colocar os valores, né? Beleza? Tranquilo? Então você pode dar uma olhada com mais detalhe, né, no seu livro aí, sobre o histograma. Certo? Uma tabelinha usando ali os dados. Então se a gente fosse usar, por exemplo, o nosso dado aqui, né, que nós obtivemos aqui, como é que ficaria, né, esse histogramazinho ali? Então aqui nós colocaríamos as quantidades e aqui nós colocaríamos os valores, né? Começar aqui do zero, né, de 0 a 2, né, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Então ficaria mais ou menos isso aqui, né? Ó. De 0 a 2 ficaria um 3, né? Então vou colocar o valor 3 aqui. Vou colocar um valor mais em cima, mais espaço. Vou colocar um 3 aqui. Vou colocar o 2 aqui. Vamos lá. De 0 a 2 nós obtemos 3, né? Então vai ficar aqui, ó. De 2 a 4, né? Ó, nós encontramos 2 valores, ó. De 4 a 5 nós encontramos 2 valores também, né? De 6 a 7, nós encontramos 3 valores. Ó. De 8 a 10, né? Ó. De 8 a 10, nós encontramos 5 valores. Então, vamos colocar o 5. Está captando como é simples? Ainda teríamos aqui, né, ó, de 10 a 12, né? Então, de 10 a 12, nós temos 6 valores. Então, ficaria um pouquinho mais assim, ó. Pronto. Então, isso aqui seria o nosso histograma, né, baseado nos dados fictícios. Então, tem alguns exercícios resolvidos aqui, ó. Deixa eu ver com essa página aqui do exercício resolvido, acho que é a página 46. Isso, página 46. Temos aqui, ó, as massas em gramas de 18 pacotes de café. Então, nós temos aí 18 pacotes de café, com essas massas aqui, ó. 506, 480, por aí vai. Então, você deve construir a tabela de distribuição de frequência dessa amostra com 6 classes. Ó. Então, são 6 classes. Então, 6 classes, 6 linhas, certo? Ó. Então, 6 linhas, que nem tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, para isso, você precisa saber do quê? Do valor menor e do valor maior. Qual é o valor menor de todos aqui? Se nós verificarmos direitinho aí. Ó. O menor de todos é 480. Tem menor que 480? Não, né? Não temos, né? Então, menor 480. O maior de todos é quanto? 520. Pronto, 520 é o maior. Então, a amplitude aí é de quanto, né? Ó, a amplitude aí vai ser de 40, né? Então, 40 gramas. Então, posso dividir aí, né, em intervalos aí de quanto? Vamos verificar. Quero fazer 5 classes, né? Então, vamos verificar 40 dividido por 5 dá o quê? Dá 8, né? Então, seria um intervalo de 8, né? 480 a 488, por exemplo. Né? Poderia ser feito assim. Mas também, ó, foi feito aqui, ó, 480, 520, então menor para o maior, dá uma distância ali, uma amplitude de 40. E no caso aqui, o intervalo, ó, escolhido por 6. Né? Que ele pede aqui quanto? Ó, 6 classes. Né? E não 5, perdão, são 6. Isso é dividido em 6 classes. Então, 40 dividido por 6 dá 6,66, né? Então, ele vai fazer um intervalo de quanto? Ele vai tirar 1, vai colocar 479 e vai aumentar 1, né? 521. Então, deixando aí uma amplitude, né? 42. Beleza? Então, você pode fazer essas adaptações, galera. Fez a adaptação, é só verificar, né? Quanto tem em cada classe, ó. Quanto tem em cada intervalo, certo? Lembrando que tem que bater, né, o número total, né? Beleza? Tá, feito aí o histograma, né? E você vai fazer agora o exercíciozinho aí que tem embaixo, ó, da página 46. O exercício proposto aqui, ó. É uma seguradora fez um estudo entre clientes sobre a idade de 25 pessoas que possuem seguro de vida. As idades em anos das pessoas dessa amostra são. Então temos aqui a tabelinha, ó, com a idade das pessoas, né? Aí pede para você calcular a amplitude, né? A amplitude, eu não vou dizer que é 54 não, né? E para você construir a tabela, certo?
com classes 6 classes, certo? 6 classes. E construir histograma, beleza? Também temos aqui, ó, uma segunda questãozinha que vocês vão responder também, já na página 47. Vocês vão responder essa questãozinha também. Beleza? Aqui, ó, pede para você criar um problema, mas não vou deixar para outro dia. Pessoal, o que é necessário vocês verem também hoje, a respeito da estatística, é as medidas estatísticas. Certo? Quais são essas medidas estatísticas? As medidas que envolvem a estatística, por exemplo, de posição, deixa eu passar aqui a página para você ver. Pronto, medida de posição. Então vamos lá. 3 engenheiros de uma indústria testaram o tempo de duração de um tipo de lâmpada. Para isso, deixaram acesas, então, ininterruptamente, 9 lâmpadas. Os tempos de vida útil em hora de lâmpadas foram, então nós temos aí 890 até 990. No rótulo das lâmpadas que serão vendidas deve constar o tempo aproximado de vida útil de cada lâmpada. Para decidir sobre o número que melhor representava esse tempo, um dos engenheiros escolheu o número 890, o outro 950, o terceiro 940, com os seguintes argumentos respectivamente. 890 por quê? Né? O tempo de vida mais provável é 890, né? Que é o menor. O que colocou 950, né? É o melhor, né? Por estar exatamente no ponto médio do rol. O rol, lembre-se, né? Que é a colocação dos valores em ordem. Então, o ponto médio é o que está no meio, né? O valor 940 é o melhor, né? Por quê? Somando os tempos de duração das 9 lâmpadas, dividindo a soma por 9, obtém 940. Então, esse 940 ele é o quê? Ele é a chamada média aritmética. Porque dentro da estatística, galera, tem esses 3 valores aqui, ó, as 3, digamos que, características dos valores do rol, né? Que é a moda, a mediana e a média. Vamos lá, então, verificar primeiro aí. Acho que no livro de vocês vai trazer a moda, a mediana um pouquinho mais à frente, certo? Hoje eu acho que não vai ser explicado isso aqui. Não vai não. Então, vamos explicar só a média hoje, certo? O que é a média aritmética? É você somar todos os dados de uma classe, né, por exemplo, né, de um intervalo, e dividir pelo número total desse intervalo, quantos valores tem. Então, por exemplo, aqui, quando a pessoa fez e obteve aqui 940, ele pegou, ó, somou todos esses, né, ó, 890, 890, 890, 930, 950, 960, 970, 990, 990 e dividiu pelo valor total. Foram quantas lâmpadas? 9. Então ele somou tudo, dividiu por 9, obtendo assim 940, certo? Então a média é assim que se calcula. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse exemplo aqui do próprio livro, né? Os conteúdos de 4 baldes de água são 3 litros, 5 litros, 2 litros e 1 litro. Se toda essa água fosse igualmente distribuída entre esses baldes, com quantos litros ficaria cada um? Então, a quantidade de água de cada balde seria o resultado da divisão entre a quantidade total de água e o número de baldes nessa ordem, isto é, o 3 mais o 5 mais o 2 mais o 1. E isso dividido por 4, porque são 4 baldes. Então, 2,75 é a média. Isso é chamada média aritmética. Beleza? A média aritmética é só você calcular os valores, somá-los, dividir pelo número total de valores. Temos aqui um exemplo aqui da distribuição de pontos marcados por um jogador de basquete nos últimos 6 jogos. Então, por exemplo, no primeiro jogo, ó, 20 pontos, né? No segundo jogo, 18 pontos. No terceiro jogo, 22 pontos. No quinto jogo, 16 pontos. No sexto jogo, 25 pontos. Qual é a média de pontos desse jogador? Então, 20 mais 18 mais 22 mais 20 mais 16 mais 25 dividido por 6. Então, a média de 20 aproximadamente. Beleza? Então, assim calcula-se. No caso, a média ponderada, a média aritmética ponderada, vamos ver aqui o exemplo. Considere 10 baldes de água, tais que 5 deles contêm 4 litros cada um. 3 outros contêm 2 litros. E os 2 restantes contêm 5 litros cada um. Então ela é ponderada por quê? Porque vai ter 5 baldes com 4 litros, 3 com 2 litros
e 2 com 5 litros. Então, aqui é ponderado porque ela vai multiplicar. Certo? Ela vai ter, uma parte dela vai ter peso 5, aliás, 4, peso 2 e peso 5, né? Então, são 4 vezes 5, que são 4, né, são 5 de 4 litros, 2 de 3 litros e 5 de 2. Então, multiplica, depois soma, divide por 10, que é o total. Entendeu? Então, aqui é a média ponderada. Então, você vai... Tem aqui um exemplo de um exercício resolvido, que você vai verificar aí na página 49, certo? E vai também, além de fazer o exercício que eu mostrei para vocês ali, o 6 e o 7, vamos fazer também aí, ó, um exercício, deixa eu ver aqui, o exercício 8 da página 52, ok? Então, o exercício 8 da página 52, que pede para você calcular ali a média, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!